Bom dia, meus amigos da CCI. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como a reviravolta nos laboratórios que produziram as vacinas Covid esse revés que eles estão sofrendo, tem muito a ver com a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Você sabe que tudo começou sobre uma falsificação do cartão de vacina, que gerou, né, uma operação que se chama aqui, ó. A investigação sobre a falsificação do cartão de vacina funcionou como a chave central que abriu caminhos para as descobertas mais graves, segundo o que constava no noticiário do sistema. Os inquéritos que miravam o ex-presidente e seus aliados começaram muito antes. Eles queriam investigar qualquer coisa para achar no Bolsonaro, para prender Bolsonaro, mas não tinha. Então, apreender o celular do tenente-coronel Mauro Cid nessa operação gerou um efeito dominó devastador para o grupo político. Por quê? Porque foi no celular do, do tenente-coronel Mauro Cid, que, né, conhecido como Operação Venire, deflagrada em maio de 2023, né, que estava respaldado pelo inquérito das fake news de 2019, instaurado para apurar ameaças e notícias falsas contra os ministros do STF, e o inquérito das milícias digitais de 2021, que investigava uma suposta estrutura organizada para desestabilizar as instituições democráticas. Então, tudo isso foi um cerco para chegar no Mauro Cid e aí chegar nessa suspeita, né, de fraude do certificado de vacinação que foi anexado ao inquérito das milícias digitais pelo ministro Alexandre de Moraes. O magistrado entendeu que a falsificação do documento tinha como objetivo manter a coerência do discurso político e ideológico do ex-presidente contra a eficácia da vacina. Então, pra vocês verem como é que é o negócio. O que gerou todo o inquérito da trama golpista foi baseado numa, numa busca prebatória, né? Expedition, né? Esqueci como é que fala, né? No celular do Mauro Cid. E aí, o ponto de partida foi a falsificação da vacina, que colocou o Mauro Cid numa situação assim constrangedora perante a justiça. E aí foi aonde o Mauro Cid ficou preso, e aí ele teve que inventar a história, entendeu? E agora você tem uma reviravolta nos laboratórios, nos casos laboratórios. Juridicamente e de mercado contra a reviravolta jurídica e de mercado contra os laboratórios que produziram as vacinas contra a Covid-19 centraliza-se na admissão judicial de efeitos colaterais raros pela AstraZeneca, no reconhecimento global do imunizante Vaxzevria e na onda de ações judiciais por danos e indenizações ao redor do mundo. Embora a eficácia coletiva das vacinas continue respaldada por autoridades de saúde, como a Organização Mundial de Saúde, o cenário legal mudou drasticamente para as farmacêuticas produtoras de imunizantes vetor viral. O principal ponto de virada ocorreu quando a farmacêutica britânica AstraZeneca admitiu formalmente, em documentos enviados à Alta Corte do Reino Unido, que seu imunizante contra a Covid-19 pode, em casos muito raros, causar a síndrome de trombose com trombocitopenia, TTS. A TTS causa coágulos sanguíneos combinados com baixos níveis de plaquetas. Essa admissão foi o estopim para uma ação coletiva
bilionária movida por dezenas de famílias britânicas afetadas por sequelas graves ou mortes. Então, tudo que começou para prender Bolsonaro veio através de uma prisão, uma busca predatória, como é que expedição, eu não sei, eu lembro disso. Mas assim, pesca probatória, né? No celular do Mauro Cid, para achar essa coisa da falsificação do cartão de vacina. Por quê? Porque tinha aquela coisa que, olha, Bolsonaro alertava o mundo e alertava o Brasil que, olha, a vacina é uma opção. Você toma se quiser. Por quê? Porque ela tem efeitos colaterais graves e pode sim levar à morte, como aconteceu com milhares de pessoas e que as famílias agora estão pedindo indenização contra esses laboratórios. Então, para prender o Bolsonaro e para criar esse trauma e essa fobia de trama golpista que eles criaram, né, foi uma criação, foi baseado nesse estopim. Quer dizer, vamos puxar o novelo. Então, meu amigo, para você ter uma ideia, e aí eu falo aqui, ó, vou falar aqui de uma frase que eu sempre acompanhei, que chama: não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Então, o que o Bolsonaro estava fazendo era tentando alertar para aquela sociedade que estava afogando numa neurose de uma virose e que ele, em sã consciência, falou: calma, calma, não tem que parar o mundo, não tem que ficar preso em casa, não é necessário tomar a vacina se você não quer, não é obrigado. Ela tem efeitos colaterais que podem ser prejudicial para você. Pode buscar uma medicina alternativa, mas aquela obrigação, aquela obsessão, tem que tomar vacina e toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, toma cinco, e a pessoa ainda pegava Covid. Então, o Bolsonaro, nessa hora, ele estava sendo acusado de ser um negacionista. Então, por isso que eu digo, não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Então, a lucidez de Bolsonaro, naquele momento, serviu para quê? Para que ele se tornasse uma ameaça a essa sociedade adoentada, a esse sistema neurótico de neurose coletiva. E aqueles que se identificaram com Bolsonaro na época eram acusados de negacionistas, eram olhados de rabo de olho, e hoje a gente percebe que o homem estava certo. E que todo esse inquérito nasceu por causa da necessidade do Bolsonaro de falar: quem não quer tomar vacina não é obrigado. E aí muitas pessoas tiveram que tomar vacina obrigado por esse sistema doente, essa sociedade adoecida, que se não tivesse um certificado de vacina, não poderia praticar desporte, não poderia receber sei lá o que na faculdade, não poderia estar num tal lugar. Então, meus amigos, eu não sou médico, não tenho autoridade para falar na questão de saúde, de vacina, não entendo patafina disso, né? Mas eu entendo de bom senso. E hoje
a gente vê um homem que está sendo perseguido, injustiçado, preso injustamente, tiraram dele uma eleição ganha, na mão grande, ele ganhou aquela eleição, a gente já provou aqui na CCI, e ainda prenderam o homem. E querem destruir o homem por ele ter se negado a fazer parte de uma sociedade doente. Se manter lúcido diante de um caos coletivo e de alertar a população. Então, muitas das pessoas hoje que têm bom senso refletem sobre isso. E muitas pessoas que ainda estão adaptadas a esse sistema, a essa sociedade, acham que eles é que são as pessoas sãs, que eles estão bem ajustados nesse sistema. Então eles se julgam pessoas sãs. Então eu repito e digo sempre: não é sinal de bem-estar, não é sinal de saúde, não é sinal de certeza estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Reflita sobre isso. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, é o lema da nossa bandeira. Esse é o vídeo 1052 da CCI, e essa aí é a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. A gente precisa dessas ajudas de vocês. Hoje é 1º de agosto de 2026, estamos pagando as contas do mês. Qualquer entradinha, pingadinha que chegar aqui vai ajudar a contribuir com esse velho camelô que está aqui se dedicando, nesse final de vida, a essa lógica humanitária que a gente quer pregar para vocês. É a CCI, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Fique com Deus e até a próxima. Comente, curta nosso vídeo se você gostou e se inscreva no canal da TV Del Rey. Um abraço.